A nova polêmica da Fórmula 1 começou a acontecer nos últimos dias da categoria e está diretamente ligada às equipes vencedoras, ou melhor dizendo, as que estão lutando por vitórias nesse ano de 2022. Eu sei que eu já falei um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos, mas dessa vez eu venho trazer algumas acusações importantes e explicar exatamente o que está acontecendo na Fórmula 1. Se você quer entender tudo sobre isso, sobre os assoalhos flexíveis da categoria, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Você só pode estar brincando comigo. Você não conhece o canal de cortes do Hora do Piloto? Cara, você precisa conhecer ele agora. É um canal incrível que tem conteúdos diversos com cortes da live do Hora do Piloto. Vários conteúdos exclusivos da live através desse canal. Conhece ele agora e já se inscreve lá. O link tá aqui embaixo na descrição. Não perde essa oportunidade de saber muito mais sobre Fórmula 1 e de uma forma bem mais rápida e descomplicada. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esses assoalhos flexíveis é algo que realmente está trazendo aí uma certa polêmica à categoria. A gente percebe que essa questão tem ajudado muito algumas equipes e atrapalhado outras dentro do grid da Fórmula 1. Aparentemente, a Mercedes acabou acusando Red Bull e Ferrari de utilizarem dessa ferramenta para aumentar de forma ilegal, de forma antidesportiva, a aderência dos seus carros. Não é à toa que a FIA já interferiu nisso tudo, fazendo com que as duas equipes que teoricamente utilizam essa ferramenta diminuam esse tipo de utilização, mantendo em aproximadamente 2 milímetros o máximo de flexão do assoalho. Entretanto, segundo Max Verstappen, a Mercedes é a equipe que mais utiliza dessa ferramenta. Então, qual sentido faria ela reclamar tanto de Ferrari e Red Bull? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. As fontes que eu estou utilizando já estão aqui embaixo na descrição e esse é um dos únicos vídeos do YouTube, pelo menos eu não encontrei nenhum outro aqui no Brasil, que explica como funcionam esses assoalhos flexíveis. Então não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, o seu gostei, porque isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e isso aqui é conteúdo de qualidade para vocês. Além disso, se você ainda não for um inscrito, também já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E como eu sempre peço aí nos últimos vídeos, eu tô trazendo um conteúdo diferenciado aqui pro canal, com capas diferentes, títulos diferentes, bem menos sensacionalistas e também um conteúdo mais enxuto para vocês. E isso muitas vezes acaba fazendo com que o algoritmo seja atrapalhado do canal. Então eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você ajude a compartilhar os vídeos do canal para que ele continue sobrevivendo por cada vez mais tempo. Então compartilhe todos os vídeos e vamos começar a falar um pouco mais sobre essa questão de assoalhos flexíveis. O que está acontecendo na Fórmula 1 moderna nesse momento. O que está ajudando umas equipes e atrapalhando tantas outras dentro do grid da Fórmula 1. Gary Anderson, que hoje em dia é um jornalista, vamos dizer assim, do portal The Race, mas que segundo ele já trabalhou em alguns outros momentos em equipes de Fórmula 1, acabou nos trazendo um retrato, um entendimento de como esses sistemas funcionam em um carro da categoria. Na verdade, segundo o Anderson, ele acredita realmente que as equipes estão utilizando de algumas ferramentas interessantes para permitir que seus assoalhos se flexionem um pouco e, consequentemente, elas tenham a oportunidade de passarem mais testes da FIA e assim fazer com que o carro trabalhe um pouco mais baixo, o que, como nós sabemos, acaba dando uma certa vantagem para qualquer equipe que utilize desses artifícios. Eu já falei em outros vídeos aqui do canal e não vou voltar a explicar novamente, mas vou deixar aqui um certo entendimento do que acontece. Quando um carro de Fórmula 1 anda um pouco mais baixo nesse ano de 2022, ele tem a oportunidade de utilizar um pouco mais o efeito solo, que se torna mais intenso quanto mais baixo o carro está. E obviamente ele sofre menos com porpoising, né? Porque não adianta também ter um carro baixo que sofre com porpoising. No fim das contas, as equipes aí, e principalmente acusa-se a Red Bull e a Ferrari de utilizar esse método aí. E dessa forma ter um carro mais baixo e ganhar mais em aderência. Resumindo o que Gary Anderson disse em sua entrevista, a
Aparentemente, o que realmente deve acontecer é que as equipes de Fórmula 1, como está disposto aí nas imagens que eu estou colocando na tela, devem estar utilizando algum tipo de material flexível ou que tem pelo menos um efeito memória. Consequentemente, existem ali embaixo do assoalho alguns sulcos, alguns furos realmente, onde se faz a medição da altura do carro. Aparentemente, através desses sulcos ali, desses furos, a FIA consegue entender em quanto o carro sofreu de desgaste durante uma volta ou durante uma corrida da Fórmula 1. Ou seja, enquanto o carro está durante a corrida, obviamente o assoalho toca no chão, mas existe um nível máximo de desgaste. Se a equipe ultrapassar esse nível, obviamente ela será punida ou talvez até mesmo desqualificada de uma prova. Mas se esse nível for aceitável, a equipe poderá continuar correndo com este carro sem problema algum. O que as equipes têm feito é justamente preenchendo esses sulcos de um material extremamente flexível e que tem um efeito memória interessante, o que faz com que durante a corrida em si as equipes tenham condições ali de, através desse material, não permitir que esse desgaste seja tão alto. Seria a mesma coisa de colocá-lo ali nesse carro e esse material se flexionaria para cima em momentos em que o carro tocasse ao chão e, consequentemente, o desgaste seria maior em todo o assoalho, mas nesses sulcos especificamente seria bem menor, o que geraria uma grande vantagem aí para as equipes que utilizassem esse material com efeito memória em seus carros. E Gary Anderson explicou justamente isso. A Mercedes aparentemente percebeu exatamente essa situação. Eu não cheguei a trazer aí a entrevista de Toto Wolff, mas não é difícil que você encontre ela em diversos portais pela internet. Toto Wolff acabou dizendo justamente isso, que durante a corrida o que aparentava é que alguns carros tinham sim algum tipo de desgaste no assoalho, mas que quando eles chegavam aos boxes e essa medição era feita, esse desgaste parecia ter sumido de uma forma súbita, o que não faria sentido na cabeça dele. Mas segundo o modelo que Gary Anderson apresenta em seu portal, no The Race, faz exatamente todo sentido. E é justamente por isso que a partir do GP da França de Fórmula 1, o GP da próxima semana, realmente eles irão começar a fazer algum tipo ali de medição em outras partes do assoalho, o que realmente vai conseguir pegar várias equipes do grid que tenham utilizado essa ferramenta de forma indevida. É bem óbvio que até o GP da França de Fórmula 1, estas equipes já devem fazer modificações em seu assoalho na intenção de não serem pegas no flagra. Mas ainda assim, é bem provável que algum tipo de vantagem que elas haviam conseguido anteriormente acabe sendo invalidado, ou pelo menos anulado a partir do GP da França de Fórmula 1. Aparentemente, uma reunião do comitê consecutivo, técnico consecutivo da FIA, melhor dizendo, alguma coisa foi apresentado. Claro que muito se falou, como eu já disse nesse vídeo, que a Mercedes foi a grande acusadora naquele momento, mas o que foi apresentado acabou deixando diversas equipes do grid da Fórmula 1 um pouco chocadas com essa situação. Inclusive, o próprio Toto Wolff se pronunciou naquele momento. Apesar de eu não ter trazido aquela fonte que eu disse que eu traria, eu trouxe uma outra que acabou trazendo também uma entrevista do chefe de equipe da Mercedes sobre a situação, mostrando que ele estava completamente chocado com essas questões na federação. Olha o que ele falou na entrevista. Ninguém tem ideia do que a FIA mostrou no último comitê técnico, o que foi uma grande surpresa para todos os times. O que está no regulamento e as intenções das regras são muito claras. Quero dizer, não há argumentos do que isso poderia desviar mais do que está nos regulamentos. Uma surpresa, na verdade. Um choque. E realmente parece que o regulamento tem algumas brechas nesse sentido que acabam permitindo com que as equipes, de certa forma, burlem as regras e acabem fazendo com que os seus carros possam estar cada vez mais baixos, mais próximos do asfalto, o que também gera, consequentemente, uma grande vantagem para as equipes que utilizam essa ferramenta. Andrew Chauvelin, que também é um dos diretores ali da equipe Mercedes, o diretor técnico, também falou sobre essa situação. E na verdade ele disse que essa era uma parte do regulamento em que a Mercedes não havia percebido que havia algumas possibilidades de ter um salto de desempenho e que com as proibições do assoalho flexível é muito provável que ela consiga se aproximar um pouco mais de suas equipes rivais, justamente
porque não ter utilizado essa ferramenta pode ter feito com que o W13 tenha perdido desempenho com relação à Ferrari e Red Bull. Quando isso veio à tona, nós percebemos oportunidades que talvez não havíamos explorado. Então, isso não nos afeta em como pilotamos nosso carro. Isso talvez pode afetar os outros competidores e, em virtude disso, nos aproximamos um pouco. Mas existe um outro piloto do grid da Fórmula 1, um piloto muito antigo, mas extremamente experiente, que acabou aí nos mostrando que talvez o jogo é um pouco diferente. Max Verstappen, um dos principais pilotos aí da categoria e piloto atual da Red Bull, acabou falando mais sobre essa situação. Segundo o piloto holandês, o que realmente está acontecendo na Fórmula 1 é de uma forma ou outra um pouco difícil de entender para ele, justamente porque a Mercedes está reclamando dos assoalhos flexíveis. Mas segundo o piloto holandês, a equipe alemã é o time que mais utiliza dessa estratégia no grid da Fórmula 1. Já que eles utilizam dessa estratégia, ele não entende por que eles estão reclamando tanto de outras equipes que realmente tenham utilizado essa ferramenta para conseguir ter um carro um pouco mais baixo durante os GPs. Bom, o que eu não entendo muito bem é que eles estão reclamando do assoalho flexível, sendo que o deles é o mais flexível. E realmente não faria sentido essa frase de Max Verstappen se a Mercedes utiliza mesmo dessa ferramenta. Até porque nessas condições, se a flexibilidade do assoalho da Mercedes, por exemplo, ultrapassar esses 2 milímetros, ela também estaria sendo prejudicada por essas novas regras. Mas o que, na minha opinião, essa entrevista de Max Verstappen demonstra é exatamente o contrário. Na minha opinião, ela demonstra exatamente que, muito provavelmente, a equipe Red Bull acabou se aproveitando dessa brecha do regulamento. Senão, ele não teria se pronunciado, pelo menos na minha opinião. A Mercedes provavelmente não tem se beneficiado dessa ferramenta, até porque, aparentemente, a equipe tem inclusive comemorado essas mudanças no regulamento, que fariam com que, com certeza, Ferrari e Red Bull se aproximassem e muito do W13. E, inclusive, seria completamente possível analisar uma aproximação da Mercedes após o GP da França, onde essas regras começarão a ser implementadas. Então, no fim das contas, aparentemente a Mercedes terá as condições a partir da França de se aproximar um pouco mais das suas principais rivais no campeonato, o que deve trazer uma grande vantagem tanto para Lewis Hamilton quanto para George Russell. Mas o que você acha que deve estar acontecendo? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, se você acredita que a Mercedes vai ou não ter uma vantagem, se você acha que é um blefe da equipe alemã nesse sentido, se acredita mesmo que ela pode estar andando na ilegalidade do regulamento, assim como outras equipes que ela tem reclamado, ou você acredita que de certa forma Max Verstappen deu uma entrevista e o tiro saiu pela culatra? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Como eu disse, na minha, eu acredito que a Max Verstappen apenas demonstrou que a Red Bull realmente utiliza essa ferramenta como a forma ali que ele utilizou para fazer sua entrevista. Claro que essa é a minha opinião sobre esse assunto, você pode ter uma opinião diferente. Eu não acredito que a Mercedes esteja realmente utilizando essa ferramenta, pelo menos não de uma forma extremamente intensa nos últimos GPs, mas ainda assim, você pode ter uma opinião diferente. Como eu já disse, comente ela aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, um dos únicos vídeos do YouTube brasileiro que explica de uma forma detalhada como funcionam os assoalhos flexíveis, já deixa o seu like aqui embaixo. O seu gostei faz toda a diferença e ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo realmente é muito bom. Se você ainda não for inscrito, também já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações. E como eu disse no início do vídeo, para você ajudar esse canal a sobreviver a esse momento super delicado, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, porque isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais. Compartilhe com todo mundo e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!